Questão 5, semana 10 de aplicações, letra E. Pede para calcular as assíntotas e no final montar um esboço. Essa é a pior parte, montar o esboço, porque eu tenho que juntar os papéis aqui, eu nunca sei onde eles estão. Mas vamos lá, só lembrando aqui, tá claro, né? A concavidade é para cima em todo o intervalo, beleza? Isso aí era a questão anterior. Em todo intervalo, tirando um, é claro, né? Então, se tu fosse montar um intervalo, tinha que tirar um. Ou falar que é em todo o domínio. Então vamos lá. Para calcular as assíntotas, a gente tem que calcular as assíntotas verticais e as horizontais. E as assíntotas a gente sempre calcula as assíntotas da função. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha função. Já nem sei mais onde ela está. Chegou aqui. E aí essa função eu vou avaliar ela nos intervalos, né? Essa parte aqui a gente jogou fora porque depois, no meio da questão, eu vi que tinha uma parede que impedia ele de ir mais para trás do menos um. Mas se tivesse, ia ser de boa também, tranquilo. Então vamos lá. Tem dois tipos de assíntota que normalmente a gente procura: as verticais e as horizontais. As horizontais, normalmente, elas são mais fáceis. O que a gente faz? A gente pega o limite quando o x vai para mais infinito ou menos infinito. E vê se isso dá um número. Se você pegar o limite para mais ou menos infinito e der um número, significa que tem uma assíntota horizontal. Beleza? Eu vou começar aqui fazendo essa parte aqui. Assíntota horizontal. Escreva tudo direito na sua prova. Senão você vai se dar mal. Vamos lá. Limite quando x tende a infinito. No caso, eu não vou me preocupar com x indo para menos infinito. Por quê? Porque tem a parede. Caso contrário, eu ia fazer os dois limites. Beleza? E eu vou fazer só o mais infinito de v de x. Repare que quando o x cresce muito, quando ele cresce muito, com certeza ele passa de 1. E se ele passa de 1, a gente vai usar essa função aqui. Então a gente vai ficar com isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito de 2x sobre x ao quadrado menos 1. Esse limite aqui é bem de boa de você se lembrar. A gente tem um polinômio embaixo que ele é maior do que o polinômio de cima. Sendo assim, a função de baixo cresce mais do que a função de cima. Ou seja, como a de baixo cresce muito e a de cima cresce pouco, isso aí vai dar zero. Mas se você não acreditar, tem como a gente dividir por x em cima e embaixo. E aí, dividindo por x, isso aqui vai ser limite. Quando x tende a mais infinito, de 2 dividido por x menos 1 sobre x. E aí, repare, aqui em cima a gente tem uma constante. E na parte de baixo a gente tem um número, que é menos 1, dividido por um número que cresce muito. Então, essa parte aqui, com certeza, ela vai para zero. Beleza? Mas repare que eu estou somando aqui um número que cresce indefinidamente. Então, eu estou pegando o 2, que é uma constante, e dividindo por um número que cresce muito. Como esse número cresce muito, isso aqui vai dar zero. Beleza? Então, o que eu fiz? Fiz o limite quando x vai para infinito e deu um número. Zero é um número, né? Como deu um número, significa que existe a assíntota horizontal. Então, conclusão. Y igual a zero é
assíntota horizontal. Beleza? Agora vamos para a assíntota vertical. O que eu faço para encontrar a assíntota vertical? Normalmente os grandes candidatos são os caras que zeram a parte de baixo da função. Então, eu vou olhar aqui para a minha função. Vou pensar, será que tem como chegar num número aqui que dê mais ou menos infinito? E aí, normalmente, para dar mais ou menos infinito, a gente faz um limite lateral. E os candidatos que a gente usa são os caras que zeram a parte de baixo. Então, lembrando que a gente já sabe quem é que zera a parte de baixo. É o 1 e o menos 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer os limites laterais de cada um deles. Lembrando que se deu mais ou menos infinito por um dos lados, eu já sei que aquilo é uma assíntota. Eu não preciso fazer pelo outro. Tá bom? Então, vou começar aqui com limite quando x tende a menos 1. Pela direita, porque pela esquerda não está definido. Então vamos lá. Limite da minha função v de x, quando x tende a menos 1, por que lado? Pela direita. Pela direita, eu estou aqui, ó, os números um pouco maior do que menos 1. Isso aqui vai ser igual, vou substituir, né? Como a gente está mexendo com os números um pouco maior do que menos 1, eu vou usar essa função. Então, vai ser menos 2 sobre x ao quadrado menos 1. Isso aqui eu posso expandir de uma maneira mais... eu esqueci o limite, vou reprovar cálculo, hein? Esqueci o limite, vou reprovar. Isso aqui vai ser igual. Vou usar aquela diferença de produtos, vai ficar assim. Dois dividido por x mais 1 vezes x menos 1. E aí, olha que legal. Quando x tende a menos 1, na parte de cima, o número tende a uma constante, né? É o 2. Na parte de baixo, a gente tem essa parte aqui que tende a menos 2. Então, por enquanto, a gente tem aqui o 2, que é um número positivo. Na parte de baixo aqui, a gente tem o menos 2, né? Porque o x tende a menos 2, menos 2, menos 1. Com menos 1 dá menos 2. Essa parte aqui tende a ser negativa. E olha, aqui, se a gente colocar o menos 1, tende a 0. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo uma constante dividido por um número muito pequeno, que tende a 0. Sendo assim, a gente já sabe que isso vai ser mais ou menos infinito. Basta conhecer o sinal. E aí, para conhecer o sinal, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em um número um pouco maior do que o menos 1. Então, se o número é um pouco maior do que o menos 1, ele é o menos 0,99, menos 0,9, menos 0,8. Ele é um pouco maior do que o menos 1. E o que acontece se a gente soma 1 nele? A gente vai ter um número positivo, né? Mais 1, menos 0,9. Mais 1, menos 0,99. Mais 1, menos 0,999. Então, isso aqui vai ser positivo. Então, estou pegando uma coisa positiva, dividido por uma coisa positiva, dá positiva. Dividido por negativa, dá negativa. Então, a gente já sabe que x igual a menos 1
Vou botar aqui assim. X igual a menos 1 é assíntota. Vertical. Beleza, eu já sei do x igual a menos 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o x igual a x igual a 1. Para. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Limite. E aí para o 1 eu posso escolher, né? Eu posso escolher tanto um lado quanto o outro. Aqui eu vou escolher a mesma, porque eu já fiz aí. Então eu vou escolher o x tendendo a 1 pela esquerda, para usar a mesma função. Beleza? X tendendo a 1 pela esquerda para usar a mesma função. X tendendo a 1 pela esquerda de v de x. Isso aqui é limite. Quando x tende a 1 pela esquerda, eu vou aplicar aqui a função. A diferença de quadrados eu já vou substituir. Vai ficar... Aqui não tem menos não. Uai, tem menos na função? Pô, se tem menos, então... Aqui era um menos, aqui tem um menos. Eu errei aqui, então. Então aqui ia ser um menos. E aqui ia ser um mais. Menos dividido por menos dá um mais. Vacilei aqui. Abrindo lá a diferença. A gente vai chegar de novo na mesma conclusão, né? Aqui é negativo. A gente está se aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, 0,99, 0,9, enfim. Então, na primeira parte aqui, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, essa parte aqui é positiva. E nessa parte aqui, a gente vai ficar com 0,9 menos 1. Isso aí vai dar um número negativo. Então, isso aqui vai dar negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. E aí eu sei que o limite vai dar infinito porque esse cara aqui tende a zero. E o de cima tende a ser constante. Constante dividido por zero sempre dá mais ou menos infinito. Então aí a gente chega à terceira conclusão. Que o nosso x igual a 1 também é assíntota. Vou botar aqui, mostrar a conclusão para você. Agora vamos fazer o esboço. Vamos rezar para achar aqui as coisas. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou traçar aqui o eixo de referência. O meu eixo, a nossa função aqui, ela vai começar um pouco antes. Na verdade, ela vai começar no menos 1, né? Então, vou marcar aqui. Vou marcar os pontos, né? Ela inicia aqui no menos 1. Então, não vou desenhar ela antes do menos 1. E ela nem existe no menos 1, né? Bolinha aberta aqui. Tá, no 1. Ah, esse desenho ficou meio ruim. Mas eu não vou gastar outra folha, não. Beleza, menos 1 e 1. Agora vamos lembrar aqui os nossos intervalos de crescimento, de decrescimento e de concavidade para cima e para baixo. Então vamos lá. A função decresce.
Vou marcar primeiro as assíntotas. A primeira assíntota que a gente viu aí é a assíntota vertical em -1. E vertical em 1. A gente viu também que existe uma assíntota horizontal no 0. Vou marcar aqui e identificar os eixos para não reprovar em cálculo. Um dos limites a gente já viu, né? O limite quando o x tende a -1 pela direita. Deu infinito. Então, a princípio, a gente vai começar o gráfico daqui. Dessa parte aqui. Vou fazer aqui, ó. Dessa parte aqui. E aí, o que a gente observa? A gente observa que do -1 até o 0, a função decresce. Mas ela não só decresce, ela decresce com a concavidade para cima. Beleza? Então, decresce com concavidade para cima, até o 0. Não sei exatamente onde é o 0. Beleza? Vou ser bem claro, não sei onde é. Vou colocar aqui um ponto qualquer. Mas você poderia calcular assim durante a prova. Então, parei aqui. Que é o 0. A gripe chegando. Vamos lá, próxima parte. De 0 a 1. De 0 a 1 a concavidade continua para cima. Ela continua côncava para cima. Mas agora ela passa a ser crescente. Então, crescente com concavidade para cima. E aí a gente lembra lá que o limite quando o x tende a 1 pela direita é uma assíntota. E aí você pode ver que o nosso limite deu mais infinito. Beleza, show de bola. E a próxima parte? A próxima parte, para você saber exatamente como é que, de onde cresce aqui, a gente teria que fazer o limite, mais um limite aqui, o limite quando o x tende a 1 pela direita. Se a gente fizer esse limite aí, é bem tranquilo de fazer. Só pegar a função aí. Aqui, ó. Vou fazer ele aqui, porque é de boa. Quando ele tende a 1, só que agora pelo outro lado, pela direita de Vx. Como a gente está usando pela direita, agora a gente tem que usar o outro lado. E não é muito difícil de perceber que quando o x tende a 1 pela direita, a parte de cima tende a 2 e a parte de baixo tende a 0. Beleza? Então 2 sobre 0 a gente já sabe que vai dar infinito, mais ou menos infinito. Para saber o sinal, a parte de cima tende a 2, vai dar positivo. E a parte de baixo, a gente está se aproximando por números maiores do que 1. Como eles são maiores do que 1, a gente vai ter um número maior do que 1, que ao quadrado vai continuar sendo um número maior do que 1. Menos 1 vai ser um número positivo também. Positivo por positivo vai dar mais infinito. Beleza? Eu fiz aqui voado, mas isso aqui dá mais infinito. Então a gente vai voltar a nossa função também aqui por cima. A concavidade continua para cima. Ela continua sendo decrescente, se eu não me engano. Aqui, ó. Quer dizer, ela vai ser decrescente de 1 até mais infinito. Concavidade para cima. E aí ela vai tentar acompanhar essa reta aqui, que é uma assíntota horizontal no 0. Então seria uma coisa
próxima disso aqui. Beleza? Então esse aí é o esboço mais ou menos do gráfico que a gente montou. É um esboço bem tranquilo. E aí a gente encerra aqui a semana 10. Parabéns para quem chegou aqui. Beleza? Muito bom. Esse negócio de esboçar gráfico com certeza vai cair na prova. Beleza? Deve valer mais ou menos metade da prova. Tem uma questão só de esboçar gráfico. Começa pedindo derivada, e aí a segunda derivada, calcular os pontos críticos, os pontos de inflexão. Talvez ele dê uma historinha, que nem ele deu aqui nessa. Mas é isso. Deve cair uma questão parecida com essa. Normalmente os professores pedem esboço de gráfico numa prova. E geralmente esse esboço, quer dizer, todos os itens, né, fecha metade da prova. Ele quebra em vários itens, que nem ele fez aí. E aí com esses vários itens, normalmente dá metade da prova. E aí fica, se eu não me engano, fica L'Hopital também para estudar. É gráficos, L'Hopital e é limite usando L'Hopital. Tem mais alguma coisa, eu acho que derivar funções estranhas deve ser esses três conteúdos. Eu acho que deve ter um vídeo aí falando sobre a segunda prova. Veja ele, é muito bom. Ele vai te ajudar com certeza. Valeu!